Hallo, tudo bem com vocês? Voltei então aqui nesse vídeo para falar sobre as partes 2 e 3 da prova oral do certificado do nível B1. É muito importante que vocês tenham visto a primeira parte, porque eu também vou fazer referência a alguns pontos que eu já expliquei no primeiro vídeo, só dando continuidade então, continuando a segunda e terceira partes. Vocês já sabem que vocês vão ter tempo para fazer anotação, 15 minutos vocês vão ficar numa sala lá e assim por diante. Bom, parte 2. Ein Thema präsentieren. Dauer, duração, circa 3 minutos. Apresentar um tema, sim. Então vocês vão lá se preparar para isso e vocês podem escolher um de 2 temas. Vamos dar uma lida juntos. Sie sollen Ihren Zuhörern ein aktuelles Thema präsentieren. Dazu finden Sie hier 5 Folien. Folgen Sie den Anweisungen links und schreiben Sie Ihre Notizen und Ideen rechts daneben. Vocês então têm que falar para os ouvintes sobre um tema atual. Vocês precisam apresentar esse tema atual. E vocês vão encontrar 5 Folien, 5 slides. Sigam então as recomendações de Folgen Sie den Anweisungen links, né, à esquerda, e escreva anotações, faça anotações à direita. Calma que eu já vou mostrar para vocês saberem como é que funciona isso. Por quê? Porque vocês podem fazer anotações que vão ajudar vocês na hora de falar. Pode escrever frase, ler como se fosse um texto, declamar ali. Não. É só uma orientação para a sua apresentação. Vamos começar então com esses 2 temas. Você vai ter lá Thema 1, der schönste Tag im Leben, Hochzeit. Großes Fest oder private Feier? Então, para o dia mais importante da sua vida, o seu casamento, festona, festa grande ou uma festinha privada? Thema 2. Ich brauche kein eigenes Auto. Ohne Auto leben. Não preciso de carro. Então, viver sem carro. Bom, conhecendo meus alunos, eu sei que provavelmente eles vão ter dificuldade para falar sobre Hochzeit, um vocabulário específico de festa, de encomenda, pagar, né, oferecer lugar para os outros, ou de ter uma coisa um pouco mais seleta só para os seus amigos. É uma questão de vocabulário, é um vocabulário um pouco mais específico, vamos dizer assim. Enquanto aqui, a vida sem carro, você pode falar, você pode dar uma manipulada. E com criatividade você soluciona muita coisa. Sem carro é muito bom porque você faz mais exercício, você não gasta muito. Ou seja, eu acho que no tema 2 você ainda consegue abordar temas mais atuais, mais cotidianos, onde você tenha um vocabulário melhor. Então, essa é a chave. É claro que aqui foi um exemplo, mas escolham o tema para os quais vocês tenham mais facilidade de vocabulário e familiaridade com esse vocabulário. A escolha inteligente do tema aqui é tudo. Então vamos lá. Quais são essas folhas, esses slides que vocês vão ter? Vocês vão ter 5 slides que dá uma preparação, uma organização na apresentação de vocês. Eu vou passar um por um dando exemplo de como vocês têm que fazer isso. Então, vamos começar aqui, mas só para vocês saberem que são 5. Primeiro, stellen Sie Ihr Thema vor. Apresente o seu tema. Erklären Sie den Inhalt und die Struktur Ihrer Präsentation. Vocês então vão falar sobre o conteúdo, qual vai ser o conteúdo da apresentação e qual vai ser a estrutura da apresentação. Nossa, professora, sério? Sério. Então, eu vou explicar aqui, passo a passo, folha, slide por slide, de como isso vai acontecer. Então, a primeira coisa, stellen Sie Ihr Thema vor. Apresente o seu tema. Erklären Sie den Inhalt und die Struktur Ihrer Präsentation. Apresente o conteúdo, Inhalt, e a estrutura da sua apresentação. Como assim? Eu vou fazer só do tema 2, porque foi o que eu optei ali, né? Sim, vocês vão ter que colocar, por exemplo, né? Guten Abend. Fale ali boa noite, como se fosse algo realmente oficial. Mein Thema ist. E aí vocês vão falar o nome do tema. Heute spreche ich über das Thema ohne Auto leben. Pode dar o título que está ali mesmo. Ou, in meiner Präsentation geht es das Thema Leben ohne Auto.
Ich brauche kein eigenes Auto. Vocês podem tanto mencionar aquela frase que está entre aspas ou esse título aqui, mas eu acho que começar com o tema para situar o ouvinte é essencial. E aí, então, aqui você está dando o Inhalt. Qual é o conteúdo? Eu vou começar. Ich beginne mit meinen persönlichen Erfahrungen. Eu vou começar com a minha apresentação pessoal. Dann berichte ich über die Situation in meinem Heimatland. Então, eu vou apresentar a situação no meu país. Zum Schluss erwähne ich die Vor- und Nachteile. Por fim, eu vou mencionar os prós e contras. Und gebe meine Meinung dazu. E vou dar a minha opinião. Professora, como é que eu vou saber que essa é a estrutura? Porque essa é a sequência dos 5 slides. Então, aqui, apresente a estrutura. Número 2, fale da situação ou de uma vivência sobre esse tema. Situação no seu Heimatland, no seu país. Prós e contras, termine. Então, na primeira, é onde vocês vão falar. Primeiro, eu vou falar das minhas vivências e da situação atual. Depois, eu vou falar do meu Heimatland. Eu vou falar prós e contras. E, por fim, terminarei. Aqui, você vai dar, então, esse corpinho do que você fará. Super importante. Então, essa é a parte 1. Parte 2. Aí já vamos lá para realmente a coisa. Berichten Sie von Ihrer Situation oder einem Erlebnis im Zusammenhang mit dem Thema. Então, conte da sua situação ou de uma vivência que tenha a ver com esse tema. Professora, mas eu não sei se eu sei todas essas formas, né, que você está usando aí. Gente, tá cheio de PDFs na internet com os famosos Redemitte, com todas essas frases que vocês podem usar para todas essas passagens. Aqui, por exemplo, você começaria, por exemplo, pode contar sua situação hoje. Heutzutage, hoje em dia, pode falar do seu passado, de alguma vivência. Quando eu era pequena, als ich klein war, antigamente, meus antepassados, ou pode falar dos tempos passados, früher. Quer falar da atualidade? Es ist bekannt, dass, ja, por exemplo, als ich klein war, hatten meine Eltern kein Auto. Sie haben alles zu Fuß gemacht, oder sie haben immer ein Taxi genommen, als sie gebraucht haben. E assim por diante. Quando eu era pequena, meus pais não tinham carro, eles faziam tudo a pé, eles pegavam um táxi quando eles precisavam. Ou seja, você já está começando a construir ali o tema. Pode falar do passado como pode falar hoje. Hoje em dia, muita gente opta por não ter carro. Por exemplo, eu que estou aqui em Berlim, ou eu que estou aqui em São Paulo, usam muito o metrô. É mais ou menos por aí que é para vocês fazerem. Se linkem com o passado ou com a atualidade, para começar a contextualizar o tema. Folie 3. Berichten Sie von der Situation in Ihrem Heimatland und geben Sie Beispiele. Sim, situação no meu país. Por quê? Porque, claro, que essas provas feitas na Alemanha, elas podem ser feitas, né? A Alemanha é muito mais internacional, então, se o cara é do Kosovo, ele vai falar da situação do Kosovo, se ele é da Itália, vai falar da Itália, se ele é do Brasil, e assim por diante. Vamos lá. O que é para fazer aqui, então? In Brasilien, in meiner Stadt in Brasilien, in São Paulo, ich komme auf São Paulo, also in São Paulo, e aí você começa a contar como é que é a situação. As pessoas usam bastante carro, não usam carro. Bei uns, com a gente, pode-se, kann man. Agora vem os exemplos, zum Beispiel, blá blá blá, ou por exemplo, beispielsweise. Então aqui são todos Redemitte, que a gente vê que o aluno se preparou para a prova, porque ele usa exatamente eles. E aqui procurem frases que vocês também saibam usar, né? Ai, professora, eu quero falar que no Brasil, pessoas que possuem carro são da classe média, classe alta, elas ficam 3 horas no trânsito, quando chove é pior. Gente, vocês têm certeza que vocês querem falar tudo isso? Resumam de uma outra forma. Se vocês podem se comunicar, podem falar tudo o que vocês quiserem, mas vejam se vocês têm vocabulário para isso. Se não, vocês podem falar. Muitas vezes, muita gente usa o carro, mas muita gente também usa o metrô. O problema do carro é esse, o problema do metrô é aquele, a cidade fica sempre abarrotada, a cidade fica... Não sei falar abarrotado, fala voll, opções de comunicação, e assim por diante. Folie 4, vamos lá. Nennen Sie die Vor- und Nachteile und sagen Sie dazu Ihre Meinung. Geben Sie auch Beispiele. Sim. Mencione prós e contras, fale a sua opinião e dê exemplos. Aqui é a parte da sua opinião. Então, temos lá
Vor- und Nachteile. Quais são os Redemiter disso? Auf einer Seite, por um lado. Auf der anderen Seite, por outro. Einerseits, andererseits, também pode usar isso. São sinônimos. Ein Vorteil ist das, blá, 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 blá. Weil, blá, 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 blá. Né? Duas orações de Nebensatz, uma do lado da outra. Ótimo. Ein Nachteil ist das. Então, contra é que, uma desvantagem é que está sendo usado, das, o weil, são todos conectores do A2, muito bom. Pode usar outros conectores um pouco mais rebuscados, obwohl, trotzdem, nicht nur, sondern auch, não somente, porém também, je desto, quanto mais, melhor, quanto menos, bababá, mais, barará. Trotz, apesar, ou seja, não fiquem somente no weil e no das e no als, porque são conectores do A2, comecem a colocar coisas um pouco mais rebuscadas, que fazem parte do aprendizado do B1. Meiner Meinung nach sollten alle Menschen. Então, na minha opinião, todas as pessoas. Professora, meine Meinung, ich sollte. Não. Olha, gente, aqui esses Redemiter têm que ser aprendidos e usados. Senão a pessoa coloca lá, minha opinião é que, meine Meinung, epa, meine Meinung nach, não. Aqui é uma expressão com dative, meine Meinung nach, tudo isso aqui é posição 1. O verbo tem que vir agora, não meine Meinung nach ich sollte, meine Meinung nach sollte ich, e assim por diante. Tem que saber usar tudo isso aqui. Né? E aí exemplos também. E, por fim, beenden Sie Ihre Präsentation, beenden Sie Ihre Präsentation und bedanken Sie sich bei den Zuhörern. Termine e agradeça aos ouvintes. Precisa fazer isso mesmo? Precisa. Tá lá, Abschluss und Dank, finalização e agradecimento. Quais são os Redemiter aqui? Quais são as expressões que a gente ensina aos alunos a falar? Hiermit beende ich meine Präsentation, ou seja, aqui termino minha apresentação. Damit bin ich am Ende meiner Präsentation. Aqui então estou no fim da minha apresentação. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuhören e assim por diante. Obrigada pela sua atenção, obrigada por ouvir. Ótimo, terminou, muito maravilhoso. E aí, o que acontece muitas vezes? A pessoa passou, então, por todos os slides, fez a apresentação e no final, ela não realmente falou, e aí, sobre devemos viver sem carro? Nessa aqui, nem tanto era uma pergunta, eram mais linhas gerais sobre a vida sem carro. Mas muitas vezes, a pessoa escolhe uma apresentação que é a resposta de uma pergunta. Crianças precisam de celular? Gente, vocês têm que responder essa pergunta. A pessoa faz a apresentação inteira, termina, e no final, nós como provadores queremos falar, fala alguma coisa, e aí? E eu acho que elas precisam. Não, eu acho que elas não precisam. Responda a pergunta se houver uma pergunta. Obviamente, vocês vão colocar isso no meio da apresentação de vocês. Provavelmente quando vocês falarem a opinião de vocês. A prós, contras, barará, barará. E é por isso que eu acho que criança não precisa de celular. E é por isso que eu acho que criança precisa de celular. Se tiver uma pergunta, por favor, respondam. Senão não fica atividade feita totalmente. Porque esse é como vocês vão ser analisados. Vamos dar uma olhada, então? Aqui o que vai se diferenciar da análise da primeira atividade no outro vídeo? Realização. Tá lá, vocês realizou por completo. As 5 folhas foram contempladas de forma completa, né? Extensa, sim. Ou só 3 a 4 folhas foram faladas, foram analisadas, porque tem gente que pula, tem gente que pula. Tem gente que esquece, tem gente que esquece. Tem gente que às vezes não consegue usar ou falar sobre uma. Tem. Então, se você só fez das 5, 3 ou 4, você nunca vai conseguir pontuar máximo aqui. Só 2 foram faladas. Ou a pessoa falou das 5, só que de forma muito superficial. Cai nessa categoria aqui, que é a C. Vocês já sabem, né? No vídeo passado, aqui. A, B, C, D e E, então é 0, né? Então, mais ou menos como muito bom, bom, regular, fraco e nada. Então, mais para vocês saberem como funciona isso. Ou categoria D, só falou de uma
de um slide realmente de forma bem feita e só falou de uma. Então, e aqui a apresentação quase nem rolou. Ou não resistiu. Para vocês saberem, uma vez a gente, né, vocês têm esses 2 temas para escolher, o cara estava lá na nossa frente e começou a falar sobre música clássica, o que ele fazia, não sei o que, e a gente assim, tudo bem, o senhor poderia então fazer, muito bom, mas vamos começar com a apresentação que está aí no seu tema? Ele falou, qual apresentação? Ele falou, não, o senhor ganhou 2 temas, o senhor tinha que escolher. Ele falou, não, eu trouxe um tema pronto, eu aprendi em casa. Ele falou, não. Ou seja, ele estudou, fez em casa, alguma professora preparou ele decorou aquilo, ele não pegou nenhum tema daquele apresentado e fez sobre uma outra coisa. E aí ele ficou nervoso, não sabia o que fazer, ele nem tinha parado para elaborar no tempo dele, nos 15 minutos, e ele não fez, ficou sem pontuar, ok? Coerência. Como é que estão as Verknüpfungen, né? As junções e passagens de uma frase para outra fazem sentido. O desenvolver do pensamento fez sentido, né? Então, quando fez super sentido, estava tudo ok. A, foi ok. B, foi parcialmente ok. C, foi quase, não rolou. D ou E. Por quê? Às vezes a pessoa usa um trotz, apesar. O apesar são frases distintivas. Apesar de se ter muito, das pessoas usarem muito carro, o trânsito é bom. Ou seja, né? Vamos supor que a pessoa não usa ideias distintivas. Apesar do trânsito ser muito ruim, as pessoas não têm carro. Não fez sentido. Ou, apesar das pessoas não terem carro, o trânsito é ruim, o trânsito é bom. Ou seja, se faltou coerência e coesão, é ali onde você perde ponto de acordo com cada conector que você está usando. Então, ali, coerência. E a questão de Wortschatz, de vocabulário, e das estruturas vai ser igual à primeira parte que vocês já viram que eu já expliquei. Parte 3. Falar sobre um tema, né? Então, você terminou a sua apresentação, o seu colega ficou te ouvindo e ele vai te fazer uma pergunta e você vai ter que comentar a pergunta dele. Ou o contrário, o colega fez a apresentação dele, pare para prestar atenção, anote alguma coisa que você queira perguntar ou algum comentário que ele vai responder. Então aqui é uma pergunta mais sucinta, é uma parte bem pequena, então vamos ler juntos aqui oficialmente o que está escrito. Nach Ihrer Präsentation, após a sua apresentação, reagieren Sie auf die Rückmeldung und auf Fragen des Gesprächspartners, der Gesprächspartnerin und des Prüfers oder der Prüferin. Então, reaja ao feedback ou à pergunta do ouvinte, né? Do seu parceiro ou do provador. Por que provador? Porque às vezes falta candidato e você faz sozinho, aí quem vai fazer tudo isso com você é o próprio professor ou, né, o profissional ali da prova. Então, lá. Então, nach der Präsentation, depois da apresentação, você vai dar um feedback ou vai fazer uma pergunta. Por exemplo, zum Beispiel, wie Ihnen die Präsentation gefallen hat? Como que você achou essa apresentação? Gostou, não gostou? Was für Sie neu oder besonders interessant war? O que para você foi novo, foi realmente interessante? E faça também uma pergunta para o seu parceiro. Então, vamos lá. Por exemplo, Rückmeldung. Exemplos aqui de Rückmeldung. Ich fand Ihre Präsentation sehr interessant, besonders Ihre Erklärung über die Situation in Brasilien. Achei interessante, principalmente sua explicação da situação do Brasil. Legal. Ja? Outra opção. Ihre Präsentation hat mir gut gefallen. Me agradou, curti, besonders, principalmente, weil die Realität in Brasilien mir unbekannt ist, mir neu war, mir neu ist. Principalmente porque a situação do Brasil me é nova, não sei, pode ser qualquer coisa, ja? E aí você pode fazer uma pergunta, warum, wie, was denken Sie über, ou por que vocês não tinham carro, né? Como que você ia para a escola na infância, já que você não tinha carro? O que você acha das pessoas que têm mais de um carro? Pode ser qualquer coisa, como eu sempre digo, criatividade aqui é o limite. Como que vocês vão ser analisados? Erfüllung, exatamente, realizou a parada? É sempre isso. Deu o seu feedback, fez a pergunta, respondeu a pergunta do colega, você se manteve, se ateve ao conteúdo, ao tema mencionado? Sim.
Foi super bom, fez tudo certinho. Ótimo. A. Foi, né? Ficou mais ou menos ali, meio que sai um pouco do assunto. Né? Não foi algo muito bem esperado ou falou do seu próprio país. Ah, na Índia é tal de jeito. Ei, mas não era um feedback pro cara? Não era uma pergunta para a apresentação dele? Então, se você aqui nessa hora falar do seu país, não vai ser muito coerente com a proposta. Aqui é realizar a proposta que a prova traz. Você até pode falar da Índia. Ah, eu queria saber como é que era isso na sua infância, porque da Índia, onde eu vim, a gente faz assim. Ah, tudo bem, teve um contexto, compreendem? Parcialmente adequado. Quase não adequado. Ixi, nem dá para dar nota. Nicht bewertbar. Mais uma parte aqui. Aussprache. Sim, pronúncia. Satzmelodie. Melodia de frases. Wortakzent, das palavras. Né? De todas as Laute. Está escrito lá erklären. Eu falo erklären. Muito erro. Eu repito isso demais. Ninguém vai conseguir te entender. Wortakzent. Eu falo Arbeit. Eu falo arbeiten. Eu falo Wohnung. Eu falo Wohnung. Ou seja, aqui a gente vai ver tanto das próprias vogais, ou seja, das letrinhas individuais, das palavras ou de frases. A gente vai ver tudo. Nem teve percepções de sotaque ou de modificações. Keine auffälligen Abweichungen. Então, quase não deu para notar. Wahrnehmbare Abweichungen beeinträchtigen das Verständnis nicht. Ou seja, essas pequenas variações de pronúncia não dificultaram o entendimento. Então é assim que vocês vão ser pontuados nessa parte 3.